Muito bem, então boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Me sinto aqui da casa, tanto é que eu dispenso apresentações, né? E fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu e a Keila, minha esposa, que está ali, ó, concentrada. Faz um tchauzinho assim, Keila. Isso. Então é muito bom estar com vocês e ouvir todas as coisas que Deus tem feito aqui na Aliança Bíblica de Farroupilha, né? A gente percebe que Deus tem agido aqui, tem transformado vidas, tem movimentado, né? Tem feito dessa aliança um movimento, né? Do Espírito Santo. Então eu louvo a Deus por vocês e por essa oportunidade que eu tenho. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nós vamos estudar hoje dos versículos 6 até o versículo 40, um texto um pouco longo aí. Atos capítulo 16, dos versículos 6 ao 40. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha a minha leitura na sua Bíblia. Atos 16, 6. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente do Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de terem sido severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz." Mas Paulo disse aos soldados: "Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem." Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Esse texto relata o início da igreja de Filipos. Nós temos uma carta endereçada a essa igreja, a carta aos Filipenses, que é uma carta muito querida, uma carta muito lida por todos os cristãos, com uma mensagem bastante encorajadora. E essa carta foi dirigida a essa igreja e foi assim que essa igreja começou. Paulo recebeu essa visão desse macedônio. A Macedônia, ela é a parte norte da Grécia, naquela época. E Paulo, então, recebe essa visão e ele vai com a sua equipe, Timóteo, Lucas, Silas, para essa região, atendendo a esse chamado. E acontecem todos esses eventos que nós vimos aqui, né? A vida de Paulo ela era tudo menos uma vida entediada, né? Tinha bastante ação na vida dele. E lendo esse texto, eu penso: o que é a coisa mais importante da nossa vida? O Diogo, no início da celebração, falou de como ele foi convidado para a aliança lá de Bento e como ele ouviu aquela mensagem do Fábio e aquilo transformou a vida dele. Eu me lembro quando eu era adolescente, meu avô me deu um Novo Testamento. Meu avô era da igreja presbiteriana. Ele me deu um Novo Testamento e eu me lembro que eu coloquei aquele Novo Testamento em cima de uma mesa. Obrigado. E eu estava muito ocupado aos 13 anos de idade, acho que era por causa da escola. Eu demorei um pouco para pegar aquele Novo Testamento, mas não me lembro agora se foi depois de 1, 2 semanas, um mês. Peguei aquele Novo Testamento e era uma Bíblia viva, a tradução da Bíblia viva, uma linguagem bem acessível. E eu li aquele Novo Testamento e eu não consegui parar de ler aquele Novo Testamento. Eu fiquei encantado com Jesus e aquilo mudou a minha vida. E quando nós conhecemos Jesus, seja lendo um Novo Testamento, seja através de um amigo, através de um familiar, o meio que Deus usou para alcançar você, geralmente nós ouvimos de Jesus de várias pessoas, de várias maneiras, antes da gente finalmente entender o Evangelho. Mas o que acontece é que o momento da nossa conversão é o momento de transformação da nossa vida. Nós entendemos o sentido da vida. Nós entendemos que agora a vida ela tem um propósito. Nós entendemos que o propósito da nossa vida é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo, é nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Nós entendemos que as coisas estão erradas no mundo. Existe o pecado, existe o sofrimento, e que o Deus Criador
criou todas as coisas para que esse mundo fosse um lugar de paz, de alegria, e por causa do pecado esse mundo se tornou esse mundo caótico, de morte, de sofrimento. Mas Deus está resgatando esse mundo, Deus está transformando pessoas por meio do sangue de Jesus, por meio da morte, do sacrifício de Cristo na cruz. Nós podemos ter os nossos pecados perdoados, nós podemos ter agora um relacionamento com Deus, nós podemos agora viver para Deus, e nós aguardamos agora novos céus e nova terra. Um dia Jesus vai voltar e Ele vai destruir todo o mal, destruir a morte, e Ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Então, a vida passa a fazer sentido, nós passamos a ter um propósito na nossa vida, e é esse o milagre da conversão. Somos transformados. Muitos de nós levavam uma vida imoral, outros talvez eram dependentes químicos, outros eram talvez arrogantes, orgulhosos, e quando nós encontramos Jesus, Ele nos transforma, nós nos tornamos novas pessoas. E é muito fácil nós nos esquecermos disso, porque a nossa conversão e a conversão de outras pessoas é a coisa mais importante que pode existir. Qual o melhor presente que a gente pode dar para um familiar? Qual o melhor presente que a gente pode dar para um amigo? Qual o melhor presente que a gente pode dar para um vizinho? Se não apresentar para essa pessoa Jesus Cristo, apresentar para essa pessoa a salvação. A nossa vida, ela é uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa história é uma história antes de Cristo e depois de Cristo. E nós temos várias distrações que muitas vezes fazem com que a gente esqueça isso. Os nossos problemas. Nós estamos passando agora por uma grave crise política, uma grave crise econômica, e a gente fica meio atordoado com essas coisas e preocupados e correndo atrás das nossas responsabilidades, e essas coisas acabam nos distraindo do propósito principal da nossa vida, que é conhecer a Cristo, servir a Cristo e levar Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Então eu quero falar hoje sobre 2 desafios e uma recompensa que esse texto mostra para nós. 2 desafios para nós cristãos. O primeiro desafio é o desafio da intenção. Paulo e a sua equipe, eles foram a Filipos e eles foram com um propósito muito claro, o propósito de fazer discípulos e começar uma comunidade. O versículo 13 diz que eles procuraram um lugar de oração dos judeus. Os judeus, eles precisavam de um número mínimo de homens para formar uma sinagoga, e ao que tudo indica, não havia esse número de judeus suficiente em Filipos, mas eles tinham um lugar de oração. E Paulo, então, ele tinha esse hábito, né, de quando ele chegava no lugar, ele ia numa sinagoga. Não havia sinagoga em Filipos, ele vai a esse lugar de oração, e ele então pede licença para falar de Jesus como o Messias de Israel, e então apresenta o Evangelho para aqueles poucos judeus e para aqueles prosélitos. Prosélito era o não-judeu, né, o grego ou o romano ou de qualquer outra nacionalidade, mas que havia buscado o judaísmo, né? Não havia nascido judeu, mas ele era da religião judaica, que era o caso aqui de Lídia. Os versículos 14 e 15, então, dizem que uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus. Essa expressão temente a Deus indica que ela era uma prosélita. Uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. E aí essa mulher, então, ela se converte, ela é a primeira convertida nessa cidade. Então, Paulo e sua equipe chegam ali e intencionalmente eles vão a esse lugar de oração.
E se nós quisermos evangelizar pessoas, se nós quisermos fazer a mesma coisa que Paulo fez aqui, nós precisamos ser pessoas intencionais. Como o Fábio, que chegou para o Diogo e insistiu com ele ali, imagino que mais de uma vez, e dando seu testemunho, e até o ponto, então, enfim, que o Diogo acabou indo e ouviu o Evangelho. Nós precisamos ser pessoas intencionais. Tem um texto em Colossenses, capítulo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia lá. Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, essa nossa intencionalidade, ela tem a ver com a gente querer falar de Jesus para as pessoas e nós criarmos um ambiente em que seja possível falar de Jesus para as pessoas de uma forma agradável. Evangelismo pessoal significa que a gente não vai chegar de cara falando de Jesus para a pessoa, mas a gente vai fazer uma amizade com a pessoa e a gente vai então cultivar essa amizade. E Paulo diz para nós sermos sábios no nosso procedimento, nosso falar agradável, temperado com sal, a ideia de o que nós falarmos seja algo que traga sabor. Então, esse é o desafio para nós. Conquistar as pessoas, sermos pessoas agradáveis. Se a gente é muito radical em algumas coisas, por exemplo, se você é alguém que está sempre brigando com as pessoas por causa de política, por exemplo, você vai ficar taxado como aquela pessoa chata, desagradável, e provavelmente isso vai afastar as pessoas de você. Então nós precisamos ser sábios. Nós vivemos um momento muito delicado e nós precisamos ter essa sabedoria. Paulo ele chega, então, nesse grupo de oração e ele age dessa maneira sábia. Então, a primeira palavra é a palavra intenção. Intencionalmente falar de Jesus, fazer amizade com as pessoas, sermos sábios. O segundo desafio é oposição. Existem dois tipos de oposição, às vezes elas estão, na maioria das vezes, relacionadas uma à outra, que é a oposição humana e a oposição satânica. Versículos 16 e 17, Atos 16, versículos 16 e 17, falam de uma moça que ela era possuída por um espírito de adivinhação e ela fazia adivinhações como se fosse uma cartomante, como se fosse uma mulher que jogasse búzios, alguma coisa assim, uma versão disso lá em Filipos. E ela fazia isso, ganhava dinheiro, e ela saía atrás de Paulo e Silas e ficava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo que lhes anunciam o caminho da salvação. Bom, como o diabo não faz propaganda do Evangelho, eu imagino que essa pessoa dizia isso num tom de deboche, num tom de desprezo. E aquilo vai incomodando Paulo ao ponto dele então dizer para esse espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo momento, o espírito a deixa. E aí começa uma perseguição. Paulo e Silas são levados então aos magistrados, aos juízes da cidade, e eles então são condenados ali a sofrerem esses açoites, a serem presos e vão para a cadeia, estão lá cantando, que é uma coisa surpreendente, depois de serem açoitados. E aqui no versículo 24 diz que eles foram lançados no cárcere interior, então o pior lugar da cadeia, onde eles ficaram com seus pés presos. Imaginem, açoitados, presos pelos pés,
num lugar provavelmente úmido, um lugar de total desconforto. E aí acontece um terremoto, e aí acontece algo que ninguém esperava. Esse carcereiro, então, desesperado, quer se matar, e Paulo diz, não faça isso, e ele pergunta no seu desespero, Senhor, o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo, então, diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, e aí Deus abre a porta para ganhar aquele carcereiro, para ganhar a família do carcereiro. Mas aqui a gente encontra uma realidade, e é uma realidade desagradável. A realidade de que sempre que nós falarmos do Evangelho, sempre que nós decidirmos ser intencionais, nós vamos enfrentar algum tipo de oposição. Oposição humana, oposição satânica, muitas vezes a oposição satânica através das pessoas. Pessoas vão receber mal o que você está dizendo para ela, pessoas vão se afastar de vocês porque você é cristão e você quer falar de Jesus. Talvez se você fosse falar de qualquer outro assunto, talvez até se você fosse falar de um assunto meio bagaceiro, as pessoas acolhessem você. Mas como você vai falar de Jesus, elas não querem saber. Talvez você enfrente preconceito, você seja taxado, né? O pessoal gosta de chamar de pastor, de irmã, de irmão, quando um cristão começa a falar de Jesus no seu trabalho, e você então é desprezado, é rejeitado. Talvez na sua família você encontre oposição. Talvez seus pais, seus irmãos, seus primos, tios, olhem você de um jeito diferente e comecem a tratar você de uma maneira diferente. E o propósito de Satanás com a oposição é o de nos intimidar. É o de dizer o seguinte, para com isso, não fala de Jesus, tá vendo, as coisas estão ficando difíceis aqui, né? Não é para você falar de Jesus. Você vai ser rejeitado, você vai ser criticado, você vai ser desprezado. Veja o que Paulo diz justamente para essa igreja. Deixa marcada a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 16. Vamos para a carta aos Filipenses agora. Capítulo 1. E veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, de 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, de 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Fé evangélica aqui, a fé do Evangelho. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a você. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isto da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma. E estava preso por causa do Evangelho. E a mensagem de Paulo aqui é muito clara. Versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar. Não se deixe intimidar, porque é exatamente isso que o diabo vai querer fazer com você. Deixar você com medo, deixar você apreensivo. E o versículo 29 diz, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, no momento em que a gente conhece a Jesus, se torna discípulo de Jesus, nós recebemos um chamado. O chamado para anunciar o Evangelho, compartilhar o Evangelho e também o chamado para sofrer pelo Evangelho.
E não tem como ser discípulo de Jesus sem receber esse segundo chamado. Então, nós precisamos abraçar isso como parte da nossa vocação e não nos deixarmos intimidar. Então, o primeiro desafio é a intenção. O segundo desafio é a oposição. E o que eu chamaria de uma recompensa agora, que é a transformação. Então nós precisamos ter intenção ao anunciar o Evangelho, nós vamos enfrentar a oposição, mas nós também veremos transformação. Porque sempre que nós anunciamos o Evangelho, vidas são transformadas. E aqui nós temos 3 pessoas completamente diferentes. Nós temos Lídia. Lídia era uma mulher empreendedora, ela era uma comerciante, vendedora de tecidos de púrpura. Esse era um tecido conhecido na época, um tecido nobre, um produto caro. Tudo nos leva a entender que essa mulher era uma mulher de posses. E essa mulher, o texto diz, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Essa mulher se converte, uma empreendedora, uma mulher de posses. Em seguida, a moça escrava, ela tem a sua vida transformada. O texto não diz explicitamente que ela se converteu, mas eu acredito que há uma grande probabilidade aqui dessa mulher ter sido transformada pelo Evangelho. Ela foi liberta daquele espírito. E eu acredito que há uma grande probabilidade aqui de que ela tenha conhecido Jesus, se não naquele momento, tempo depois. Uma escrava, uma mulher, uma moça simples, talvez uma moça analfabeta. Lídia, provavelmente, quase certo, eram poucas as pessoas alfabetizadas naquela época, mas provavelmente Lídia era alguém que teve acesso a uma boa educação. E aqui nós temos uma escrava. O carcereiro teve a sua vida transformada. E nós sabemos que os carcereiros, geralmente, eles eram ex-soldados, soldados aposentados. Eles então recebiam essa incumbência de cuidar de uma cadeia, por exemplo. Não só isso, mas era uma das coisas que um soldado aposentado poderia fazer. Um homem, muito provavelmente, um homem que participou de guerras, um homem que matou pessoas, um homem que viu muito sangue, um homem endurecido. E esse homem teve a sua vida transformada. E o que acontece então é exatamente isso, que quando nós anunciamos o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou, que Cristo quer transformar a nossa vida, pessoas se convertem, pessoas são transformadas, e não existe oposição humana, não existe oposição diabólica que possa frear o avanço do Evangelho. Quando o Espírito de Deus age, como ele agiu na vida de Lídia, na vida dessa escrava, na vida desse carcereiro, não existe oposição capaz de frear o avanço do Evangelho. E é muito interessante que o Evangelho, ele alcança os improváveis. Eu vejo essas pessoas aqui como pessoas improváveis. E a gente às vezes acha que essa pessoa aqui não vai se converter porque essa pessoa é dura demais. Essa pessoa aqui não vai se converter porque ela é arrogante, ou porque ela tem um comportamento imoral, ou porque... E aí você pode imaginar as razões. Mas o Evangelho, ele alcança a todos, ele é para todos. Toda conversão, ela é um milagre. Não existe conversão fácil. Toda conversão é um milagre. E às vezes você diz assim, não, vou evangelizar esse colega de trabalho aqui, porque esse cara aqui, ele é bem comportado, ele é um cara da família, é um cara legal, esse aqui vai ser barbada. Vou evangelizar esse cara aqui. E esse outro cara aqui, que é um cara, sei lá, só quer saber de bagunça, fala besteira. E esse cara aqui...
nem vou tentar. E às vezes acontece lá que você acaba falando para esse se converte e o outro não. Toda conversão é um milagre. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, se você quiser pode abrir a sua Bíblia lá, senão você acompanha a minha leitura, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 4 a 6. 2 Coríntios 4, 4. O Deus desta era, e o Deus está escrito aqui com D minúsculo, porque ele está falando do diabo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu creio que Paulo aqui está fazendo uma referência à própria conversão dele. Paulo, apesar de judeu, apesar de fariseu, ele estava cego, ele estava em trevas. E no caminho de Damasco ele vê uma grande luz. E ele faz aqui referência a Gênesis capítulo 1, quando Deus diz, haja luz, e houve luz. E o que ele está dizendo aqui é que quando alguém se converte, o coração daquela pessoa é um coração em trevas. Mas quando aquela pessoa ouve o Evangelho, é como se o Espírito Santo de Deus, no coração dela, dissesse, haja luz. E Paulo viu a Jesus Cristo no caminho de Damasco. E aquela imagem foi tão forte, tão poderosa. Nós não sabemos exatamente o que ele viu, mas aquela visão convenceu ele de que Jesus não era um falso Messias, Jesus era o Messias de Israel, o próprio Deus de Israel. E isso Deus continua fazendo hoje. O Deus desse século, desta era, cegou os descrentes, mas Jesus Cristo pode fazer com que a luz do Evangelho brilhe no coração deles. Então, nós não devemos nos sentir intimidados, nós devemos falar do Evangelho. 1, 2, 3, 10 vezes, com sabedoria, com discernimento, com a nossa palavra temperada com sal. O que teria acontecido com essas pessoas, Paulo, Silas, Lucas, Timóteo, não tivessem passado por Filipos? Já imaginou? Lídia não teria conhecido o Messias de Israel, aquela moça escrava continuaria sendo escrava, e não só escrava, mas escrava também daquele espírito que a dominava. Esse carcereiro, em algum momento de crise, talvez num outro terremoto, ou naquele mesmo terremoto, teria tirado a sua própria vida. E essas pessoas, elas tiveram as suas vidas transformadas, porque alguém ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Paulo deu ouvidos àquela visão. Depois, em outro texto, mais tarde em Atos, Paulo diz, num dos seus julgamentos, ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. E graças a Deus que ele não foi desobediente. O Evangelho chegou em Filipos, e o Evangelho se espalhou por todo o Império Romano, e o Evangelho foi espalhando por todos os lugares do mundo, e ele chegou até nós. E nós estamos aqui porque pessoas falaram do Evangelho, porque missionários saíram da sua terra e trouxeram o Evangelho para nós. E o resultado foi a igreja de Filipos. A igreja de Filipos é uma das igrejas mais saudáveis e mais vibrantes do Novo Testamento. Era uma igreja cooperadora. Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 8, até vale a pena a gente ler esse texto para a gente concluir a mensagem. Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 8. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus,
a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Olha, uma igreja já organizada, né? Uma igreja com mais pessoas, bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Interessante como essa é uma das igrejas, ou a igreja que Paulo fala da maneira mais afetuosa, da maneira mais carinhosa. Eu trago vocês no meu coração. Vocês são os meus cooperadores desde o primeiro dia, cooperadores no Evangelho. O resultado dessa obra que Deus faz, através de Paulo, através de Silas, Atos capítulo 16, foi uma igreja cooperadora, uma igreja missionária. Capítulo 4, versículos 15 e 16, diz que eles enviaram 2 vezes ofertas missionárias para Paulo, e Paulo, que estava preso por causa do Evangelho, se sentiu encorajado por eles. Quero concluir dizendo que aquilo que Deus fez em Filipos, Deus quer fazer aqui em Farroupilha. Aquilo que Deus fez em Filipos, através de Paulo, através de Silas, Lucas, Timóteo, Deus quer fazer em outras cidades, através da aliança de Farroupilha. O que vai determinar se Deus vai fazer ou não vai fazer? A nossa disposição em obedecer a Deus. Aliás, eu diria que nem isso. Se nós não fizermos, Deus vai levantar outras pessoas para fazer. Mas eu não gostaria de deixar de ser um instrumento de Deus por causa da minha desobediência. Deus vai fazer essa obra. Deus, o mesmo Deus de Atos capítulo 16, que fez maravilhas, que converteu pessoas, que transformou vidas. Em Atos capítulo 16, é o Deus de hoje, do século 21, é o Deus da aliança de Farroupilha. E a minha oração por nós, meu desafio por nós, é que a gente possa, então, aceitar esses 2 desafios. O desafio da intenção, da intencionalidade, o desafio da oposição, de não nos deixarmos intimidar, para que a gente possa colher a recompensa da transformação, de vermos vidas transformadas pelo Evangelho. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo texto de Atos 16, por Paulo, Silas, a maneira como o Senhor usou esses homens, Pai. Eles são uma fonte de inspiração para nós. Senhor, que cada um de nós aqui esteja disposto a levar o Evangelho para aqueles que ainda não te conhecem. Que sejamos intencionais, que possamos aceitar a oposição como algo normal e que essa oposição não nos intimide, Senhor, pelo contrário, que a gente fique firme, levando Jesus para as pessoas e que como resultado dessa obediência, que nós possamos ver muitas vidas transformadas. Como eu sei que vidas foram transformadas nessa igreja, estão sendo transformadas e serão transformadas também, Pai. Usa cada membro da Aliança de Farroupilha nesta cidade, outras cidades, que Teu Evangelho seja conhecido nessa nossa região tão carente da Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos.
Encerramos a nossa celebração aqui, não temos nenhum aviso hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, e que nós sejamos instrumentos nas mãos dele. Amém.